Segundo dados do IBGE, segundo os últimos dados que eu coletei no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2013, hoje 44% dos lares brasileiros, 44% dos lares têm um cachorrinho em casa. 17% da população brasileira, dos lares, tem um gatinho em casa. Sabe em números quanto isso se traduz? Então são 52 milhões e 200 mil cães em residências. E gatos são 22 milhões e 100 mil. Então existe uma população de pet enorme no Brasil. Mas também existem as aves, que somam 37,9 milhões, que estão ali bem próximo dos cães. E também tem peixes e outros somam 2 milhões e 21 mil. Então é muito comum hoje se ter um cachorrinho em casa, se ter o seu bichinho, e o bichinho pode acabar fazendo cocô, fazendo xixi, onde não devia. E agora, se isso acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado, vai chorar junto com o marido, junto com os filhos porque aquilo aconteceu? Não. Então eu vou passar aqui agora algumas dicas valiosas que são para ajudá-lo ou ajudá-la quando isso acontecer na sua casa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando o animalzinho ele faz xixi no sofá ou no tapete, obrigado Felipe. Felipe acabou de entrar aí em Florianópolis. Muito obrigado, viu? Boa tarde ao Felipe, que também está agora chegando aí do trabalho, né, do atendimento e está aqui acompanhando a gente. Quando o seu pet faz xixi no sofá ou no tapete, como que você deve então proceder de imediato? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é não deixar, né, que se acumule mais do que um xixi ali. Então você tem que imediatamente começar a agir. Qual que é a dica que nós damos nesse caso, tá? A dica é que você use um pouco de bicarbonato de sódio. Isso mesmo, bicarbonato. Na maioria dos lares tem bicarbonato de sódio, você pode usar, tá bom? Então como é que você vai fazer isso? O animalzinho acabou de fazer o xixi ali em cima do seu sofá, em cima do seu tapete. Você vai, obviamente, retirá-lo de lá. Aí você vai pegar um pouquinho de bicarbonato e você vai polvilhar sobre o local que ele fez o xixi. Você polvilhando o bicarbonato de sódio sobre o local que o cãozinho fez o xixi, ou o gatinho, o que vai acontecer? O bicarbonato, né, as partículas dele vão imediatamente começar a entrar em ação com o xixi. O xixi é ácido, o bicarbonato é alcalino. Então vai acontecer o quê? Uma reação química, neutralização, tá? Ele vai começar a agir. Além de que o bicarbonato é seco e o xixi é líquido. Então o bicarbonato vai trazer para si toda a umidade, impedindo que ela penetre ainda mais dentro do seu sofá. Esse é o primeiro socorro. Esse é o primeiro ponto que você vai fazer então. Aí depois que você esperar cerca de 3 horas, até que o bicarbonato haja, né? Aí você vai fazer a aspiração do local. Você vai passar o aspirador de pó para retirar o bicarbonato e você vai notar que o bicarbonato vai estar umedecido, ele vai estar molhado. Por que o bicarbonato vai estar molhado? Porque ele absorveu o xixi, ele trouxe para si e neutralizou de imediato. Aí está resolvido o problema? Não, o problema não está resolvido somente com o bicarbonato. Aí nós vamos passar por uma segunda etapa. A segunda etapa nesse processo de socorro, nesse processo de limpeza, é fazer o quê? É pegar 200 ml de água e você vai jogar ali, ou colocar, se preferir, né? Você vai colocar ali 1 colher de bicarbonato junto com a água. Você vai mexer bem e vai usar essa solução para esfregar sobre o local onde havia ocorrido o xixi. Mas como é que você vai fazer? Você vai pegar a solução e vai virar ali em cima, jogar um copo? Não faça isso. Isso vai causar ainda mais problemas. Você vai pegar uma escovinha de dente velha, uma escovinha de dente usada, você vai molhar a escovinha nessa mistura de água com bicarbonato e você vai então friccionar sobre o local onde
havia caído o xixi do cachorro, ou do gato, ou até humano. Então você vai passar o bicarbonato ali, juntamente com água, para que toda aquela parte fique umedecida. Assim que você passar a solução naquela região, não precisa passar os 200 ml, aí você vai pegar um paninho de microfibra e você vai secar com a microfibra constantemente, tá? Então essa é uma limpeza rápida, uma limpeza provisória. Feito isso, no dia seguinte, o correto é que seu sofá passe pelo processo profissional de higienização. Aí é que entra a especialista limpeza. Aí nós vamos até lá e vamos fazer toda a limpeza com os shampoos, né, que são próprios para têxtil. Depois vamos usar a desinfecção para que você realmente não tenha problemas. Mas aí tem uma questão. É muito fácil, né, ou é possível nós resolvermos o problema quando o cachorro fez um xixi ou o gato fez um xixi no sofá. Agora, se você não agir rápido, o que vai acontecer? Cada vez que ele urina no seu sofá ou no seu tapete, mas vamos falar especificamente do sofá. Por gravidade, o líquido, a urina, ela vai procurar os cantos do sofá, os vãos, e ele vai descer. Ele vai atingir locais que a limpeza depois não vai acessar. Por exemplo, ele vai encostar na madeira do sofá. Ele vai encostar no forro e todas as entranhas. Então, nós conseguimos realizar um trabalho de qualidade, um trabalho com perfeição, se for poucas vezes que o animal fez xixi. Agora, se o sofá já tem ali muito tempo e muitos xixis, aí realmente a limpeza pet ela vai diminuir bastante o odor, ela vai ajudar. Porém, pelo fato de estar impregnado em áreas que não se consegue mais acessar, você não vai conseguir resolver esse problema. Então é importante que seja feito apressadamente a limpeza pet no seu sofá após acontecer algum acidente, tá bom? Agora vamos ao segundo problema. O problema é quando o animal ele faz cocô, né? Fezes do seu pet no sofá ou no tapete. E isso pode acontecer, né? Não só fezes, mas também vômito. Às vezes você sai de casa, larga seu animalzinho trancado, ele fica estressado. Ele encontra algum alimento, ele come, passa mal, depois ele vai lá e vai vomitar sobre o seu sofá, sobre o seu tapete, ele vai fazer cocô. E aí, como é que você vai agir nesse caso? Bom, vamos lá então à solução imediata para isso. A limpeza funciona assim, o princípio da limpeza. Remover a sujidade, a princípio. Então, quando o animalzinho ele faz cocô no sofá, o primeiro passo é retirar o cocô ali. O problema é que é muito nojento, né? Você fazer esse serviço. E tem gente que pega guardanapo descartável e passa ali para arrancar. Acaba espalhando por tudo. Então, a dica que eu vou dar para você é uma dica muito valiosa que você tem em casa. Pegue duas colheres, e use essas colheres para você remover o cocô de cima do sofá, de cima do tapete. Você vai fazer o seguinte, uma colher contra a outra, e você vai então levando para o centro as duas. E as fezes do animal vão estar ali no meio. E aí assim você vai jogar. E você vai retirando dessa forma, com todo cuidado para não espalhar. Depois que você vai retirar, né, o sólido, vamos chamar assim, aí é a hora de entrar com a solução de água com bicarbonato. Você vai jogar sobre o seu estofado, sobre o seu sofá, de forma alguma. Você não vai fazer isso. Você vai pegar uma escovinha, vai umedecer a escovinha ali nessa mistura, nessa solução de 200 ml de água com uma colher de bicarbonato e você vai então esfregar sobre a região que foi contaminada, sobre a região que foi limpa. E depois que você fizer isso várias vezes, você vai deixar então uma microfibra reservada só para isso e você vai passar a microfibra ali em cima várias vezes para tirar o excesso de água. É importante que depois que você agir dessa forma, haja ventilação suficiente no local, né? Para que haja a evaporação do líquido que você colocou, tá? Então, recapitulando, xixi, primeiro passo, colocar bicarbonato em pó para que ele possa absorver a umidade e depois prosseguir com a mistura sendo aplicada com a escovinha de dente umedecida. Segunda questão, sólidos.
remover os sólidos com uma colher, sempre de fora para dentro, para que você não espalhe, e depois entrar com a solução, friccioná-la, sempre com a escova umedecida, nunca jogando a solução sobre o tecido ou sobre o seu tapete. Essas são as nossas dicas de hoje para você. Então nós gostaríamos que depois que vocês fizessem isso, testassem a nossa técnica, entrassem em contato conosco, né, para dizer realmente se ela funcionou no seu caso. Temos uma pergunta aqui, o Felipe pergunta: Marcelo, dúvida dos clientes. Esse processo, primeiros socorros, pode ser feito com outros tipos de líquido? É claro que sim, Florianópolis, Felipe, pode ser feito sim. Aí existe uma questão interessante, por exemplo, quando se cai molho, né? Molho de tomate, quando se cai sorvete ou outros tipos de líquido que são comuns, refrigerante. Mas o processo é basicamente café, vinho, você também pode fazer isso. No caso dos que contêm corante, como por exemplo o refrigerante à base de cola, o vinho, você ao invés de diretamente jogar ali o bicarbonato, você pode passar um sabonete umedecido naquele local, tá? Então você vai pegar o sabonete, vai molhar o sabonete de sua preferência, e vai massagear, por assim dizer, a região ali onde caiu o líquido com o sabonete. Depois que você massagear aquela região com o sabonete, aí com uma escovinha de dente umedecida na solução de bicarbonato e água, você pode ir esfregando, vai esfregando. Agora um detalhe importante: se o seu sofá for branco, for de algodão, for creme, ou uma cor muito clara, tome muito cuidado para que a tinta, né, o corante do vinho, o corante do refrigerante não marque ele, tá? Outra dica importante: jamais, mas nunca mesmo, você deve utilizar um alvejante à base de cloro. Por quê? Porque o alvejante à base de cloro, ele vai reagir de tal forma com o tecido que ele vai desbotá-lo, ele vai tornar a fibra quebradiça e ele não vai resolver o seu problema, muito pelo contrário. Se você tinha ali apenas um problema de sujidade, agora então você vai ter uma descoloração, você vai ter uma quebra de fibra de tecido. Então, não tente usar em casa água sanitária para socorrer essas emergências, tá ok? Outra coisa que você também não deveria jamais usar em emergências, né? As pessoas vão lá, elas usam alvejante sem cloro, os tira-mancha, e coloca ali, né, aquele monte de tira-mancha e leva ao sol. Gente, é tiro e queda, com certeza vai manchar. Então, não opte por isso, tá? Alvejante sem cloro você não usa nesses casos, ainda mais se ele entrar em contato com o sol, realmente vai manchar e depois o processo de limpeza não vai conseguir resolver o problema. Se fosse apenas a sujeira, sim, mas agora a mancha, você potencializou realmente a questão, tá? Algumas pessoas, na boa intenção, elas fazem o quê? Quando o cachorrinho lá, o seu gato, faz xixi no sofá, elas fazem uma mistura com um monte de coisa e joga aquele monte ali em cima do sofá, né? E aí esfrega, principalmente receitas de internet. Alguns usam até vinagre para isso. Mas raciocine comigo. Se você tem ali um problema de líquido caído sobre o seu sofá, e você vem com mais líquido e você joga ali por cima e você esfrega e tem a falsa sensação de limpeza. Por que a falsa sensação? Porque para onde foi aquela urina que estava ali? Pessoal, a hora que você colocou mais líquido sobre ela, você fez com que ela descesse ainda mais. Ela entrou mais para a base da espuma. E é a mesma coisa no tapete. Quando você joga ali mais líquido sobre a urina e você então passa a escova ou você esfrega, na verdade você está espalhando aquilo por toda parte. Então esse tipo de procedimento aí, de limpeza, entre aspas, ao invés de ser um primeiro socorro, né, ele acaba sendo ali um primeiro problema que você causou. Por quê? Porque você está jogando a sujidade mais para dentro ainda.
Então, muito cuidado com isso, tá bom? Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Gostaria de dizer também que nós voltamos para essa plataforma aqui do Facebook, porque a interação com os clientes no Facebook é muito melhor do que no Instagram, tá bom? Nós temos já nós temos 5.000 amigos no Facebook e temos aí já 3.800, quase 4.000 curtidas na nossa página no O Especialista. Então essas postagens ficarão disponíveis por 24 horas nas nossas mídias oficiais. Mas se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um WhatsApp, tá bom? Você pode entrar em contato com a gente, no caso aqui de Arthur Nogueira, o nosso WhatsApp é o 19 98812 0773. Se você quiser saber mais informações, quiser dar uma ligada, pode realmente falar conosco. Envie essa informação sobre a limpeza, os primeiros socorros no caso de acidente com sujidade em tapetes e sofás para quem tem pet. Mande essa informação para algum amigo, algum parente seu que tenha pets em casa. E se você tem, procure relembrar essas informações. Elas vão ser de muita ajuda a próxima vez que o seu cachorrinho fizer xixi ou fizer cocô aí no seu sofá ou no seu tapete. Caso você precise de uma limpeza profissional, de uma higienização, você pode contar com o especialista limpeza 1 em Arthur Nogueira, você pode contar com o especialista 2 em Piracicaba e com o especialista 3 em Florianópolis. O pessoal de Florianópolis manda aí a gente dar um abraço para o pessoal da Dog Show Pet Shop, que tem parceria com eles lá em Florianópolis. Então um abraço para o pessoal da Dog Show em Floripa. Muito obrigado pela sua atenção, tenha uma boa tarde de trabalho. Obrigado por ter permitido que a gente entrasse aí na sua casa, por ter dado atenção para nós. Agora, quando será a nossa próxima live, não sabemos ainda, é muito corrido, né? Dá muito trabalho fazer live para te apresentar um material relevante, um conteúdo de qualidade, mas em breve pretendemos voltar, porém avisaremos você antecipadamente. Um grande abraço e boa tarde a todos.